Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje a gente vai repercutir o que deve ser pauta, que deve ser movimentar realmente o plenário Otávio Rocha nesse segundo semestre de trabalhos, depois do recesso parlamentar. Estamos de volta aí aos trabalhos do Legislativo e a gente hoje quer repercutir com os vereadores Giovanni Bill, do Partido Trabalhista Brasileiro, e também o vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores, o que deve movimentar e o que deve ser pauta nesse segundo semestre. Vereadores, obrigado pela presença de vocês aqui na TV Câmara, a gente poder falar sobre esses temas que, segundo semestre começa, claro que a gente está aí no meio do cenário eleitoral, vereador Leonel, mas o senhor acredita que a gente pode ainda discutir questões importantes para a cidade nesse momento, projetos que podem definir realmente o futuro da cidade? Sempre. A Câmara Municipal ela não pode se pautar por eleições estaduais, ela tem que fazer o seu trabalho cotidiano e em prol da sociedade porto-alegrense. Independente de se nós temos aqui uma grande quantidade de vereadores candidatos, e que nós temos, estávamos até falando agora, falando com o Bill aqui, eu acho que a Câmara está extremamente prestigiada. Nós temos aí candidatos a vice-governador, a senador, a deputado, enfim, isso é simbólico. Talvez nunca na história da Câmara Municipal de Porto Alegre nós tenhamos tantas candidaturas com potencial eleitoral, mas isso não pode pautar o nosso trabalho. Nós não podemos nos pautar por agendas de campanha ou qualquer coisa do gênero. A Câmara tem que continuar trabalhando em prol da sociedade, votando os projetos dos vereadores e vereadoras, dialogando com a Prefeitura, fazendo o acompanhamento das políticas implementadas pela Prefeitura e também fazendo a fiscalização. E, bom, sabemos aí de antemão, e provavelmente aqui o vereador Bill tenha mais informações, mas nós já fomos informados que teremos aí projetos polêmicos, projetos a serem votados e que as sessões serão estendidas mesmo durante esse processo eleitoral, que demonstra o comprometimento da Câmara Municipal de Porto Alegre com a nossa cidade. Perfeito. O vereador Leonel Hadi liderando a bancada do PT aqui na Câmara, abrindo aí então essas reflexões. Agora, vereador Giovanni Bill, que também faz parte da mesa diretora, vice-presidente aqui da Câmara, né? Institucionalmente também, né? A importância do Legislativo, mesmo nesse cenário eleitoral, está à disposição para discutir projetos, em meio a momentos em que o público muitas vezes fala que a Câmara não trabalha muito, né? E não vota projetos também. É verdade. A gente vem de uma legislatura muito atuante, né? Nós aprovamos muitos projetos em 2021, né? Em 2022 não foi diferente, tivemos muitos projetos de vereadores aprovados, né? Sancionados pelo prefeito, né? Inclusive o vereador Leonel Hadi aprovou projetos importantes, né? Que foram sancionados. E hoje a Câmara, devido à tecnologia, né? Devido às sessões híbridas, essa oportunidade que se tem de participar de maneira remota, sem isentar a qualidade e a participação, mas ela vai nos dar essa possibilidade da Câmara continuar ativa, né? Nós temos pautas importantes, tem muito projeto de vereador que precisa ser votado, que vão fazer a diferença para a cidade, e conversando com o presidente Sequim e os próprios membros da mesa diretora, nós temos esse compromisso, né, de não deixar a eleição estadual, né, interferir, né, na produção aqui da Casa Legislativa. Nós temos as comissões, né, que são muito atuantes. O vereador ele produz muito relatório, né? A gente produz lá nas comissões, eu particularmente sou da SESC, e eu acho que a gente já produziu em torno de 30 pareceres, né? E esses pareceres a gente tem que ir a fundo na lei, né? E os demais vereadores também têm esse compromisso, né? Então, por mais que a gente tenha um período eleitoral, né, conturbado, né? A gente sabe o clima que tem no Brasil, mas a gente vê um grande compromisso dos vereadores aqui, né, de manter a casa atuante e priorizar o que é prioridade para Porto Alegre, que são os projetos que vão impactar aí na vida dos nossos mais de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Importante destacar também, né, que embora alguns vereadores venham como candidatos, trabalho super importante dos técnicos também, né, dos servidores da casa que seguem, né, trabalhando para poder fazer com que os projetos possam andar e serem ou não aprovados, aí tramitem aqui na Câmara. Vereador Leonel, e aí o senhor falava de projetos polêmicos, assim, né? O que deve começar esse segundo semestre, por onde, na sua visão? Eu acredito que o plano diretor seja um dos pontos centrais do debate. Na verdade, o plano diretor já começou a ser discutido com outros projetos que foram compartimentados, de 4º distrito, a questão do Pontal, enfim, são pontos que foram trazidos aqui do nosso centro histórico,
que foram fragmentados para votações e, ao fim e ao cabo, fazem parte do plano diretor. Então, no meu entendimento, o plano diretor, talvez a gente nem consiga vencer todo o debate nesse ano, mas ele está defasado, é um processo que é demandado pela nossa cidade, existem já diversos estudos sendo realizados e eu tenho convicção de que ele vai ser um dos pontos centrais aí dos debates locais. Tenho também uma certa convicção e, infelizmente, né, eu digo isso com muita tristeza, que virá também para a nossa casa o debate sobre o DEMAI, sobre a possível privatização do DEMAI, e que nós nos colocaremos contra, com certeza, mas são debates que nós vemos que a Prefeitura vem trazendo paulatinamente e a gente acredita que pode sim vir a ser pauta aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre antes do final do ano. Pois é, vereador Bill, a gente vai conseguir começar pelo menos pelo 4º Distrito, que é um projeto que já foi encaminhado para a Câmara aqui, né? Para essa revitalização do 4º Distrito. É uma outra etapa aí, então, digamos, desse plano diretor dividido, vereador. Eu concordo com o vereador Hadi, eu acho que o plano diretor ele demorou para ser tema central de discussão aqui na casa, né? Porque a gente vai definir os próximos 10 anos da cidade, né? E a gente precisa discutir ele com qualidade, com tempo, né? Dá tempo da população estar sabendo, participar, né? Então, eu acho que a gente vai, aí nesse segundo semestre, percorrer muito, né, a questão do plano diretor. Eu acho que tem muita pauta importante, Hadi, tu sabe, a gente vem de uma linha da comunidade e da periferia, né, e a gente quer saber também o quanto a periferia vai ser atingida, né, se fala muito em 4º Distrito, né, e a gente é entusiasta também, né, mas eu estou muito mais preocupado como vai ser o desenvolvimento das regiões periféricas da cidade, né. Então, nosso mandato está bem focado nisso. Nós vamos estar, acho que a Câmara tem que fazer aquela comissão, né, para eleger, né, quem vai ser o presidente dessa comissão, do plano diretor. Nós temos que escolher técnicos, né. Então acho que 2022 vai ser marcado pelo início, né, dessa discussão do plano diretor, onde é papel de cada vereador se aprofundar nesse debate, porque a gente tem um compromisso com a nossa cidade e a gente não pode se furtar disso. E sobre a água, vereador, a ideia também é iniciar essa discussão do DEMAI também? Então, eu não sou líder do governo, né? Não posso responder aqui pela liderança do governo, mas nós somos do governo, né? E a gente vê que o governo vem se preparando para esse debate, um debate amplo. Eu não estou bem convencido de alguns pontos, né? Então, tem vereadores da base, assim, que a gente dialoga, não falo por todos, mas que a gente precisa ser bem esclarecido, né? Mas vem se debatendo isso, né? Pode ser sim que esse ano seja debatido isso, trazido aqui para casa, não necessariamente aprovado, né? Ou colocado em votação, mas eu acho que se torna tema também aqui da casa esse ano. Também é urgente como plano diretor, porque a gente até vê na imprensa esses dias aí aquela situação das caixas d'água lá. Que não foram entregues, que não foram entregues muitas aí. A gente tem esse problema, o saneamento básico é um ponto nevrálgico da nossa cidade, né? Nós temos aí desabastecimento no verão, nós temos situações envolvendo o esgoto, enfim, a própria questão envolvendo a nossa coleta seletiva, a utilização dos espaços de reciclagem, né, dos galpões de reciclagem, esse debate também muito importante, que nós vemos aí que tem demandas que não estão sendo atendidas, tem projetos que estão sendo trazidos para casa e a gente acredita que são urgentes. Por exemplo, essa questão das caixas d'água, né, foi dada uma medida paliativa naquele momento, principalmente ali para o Morro da Cruz, mas já tem aí diversas informações demonstrando que não foram atendidas as demandas. Então a gente tem que ter um projeto em definitivo, um investimento em definitivo, e nós como vereadores vamos cobrar a Prefeitura, porque essa é uma iniciativa, né, uma competência da Prefeitura, e nós estaremos ali diligentes em relação a esse ponto, porque não pode agora chegar o período novamente de estiagem, vamos chamar assim, né, do período que começa a reduzir essa questão da água, começa a ter essa demanda aumentada e nós não termos aí abastecimento para regiões periféricas da nossa cidade, principalmente as mais altas. E todo ano a mesma coisa. Não é possível que a gente repita sempre essa política. Então, esse é um ponto muito importante para a gente cobrar a instalação dessas caixas d'água, cobrar uma política realmente eficiente e eficaz para o abastecimento para essas regiões
E isso tudo parte do debate sobre, né, qual é o modelo que nós queremos para o nosso município e investimentos que nós pensamos ser mais emergenciais. E cobrando não só aqui no Parlamento, vereador Bill. A Câmara, inclusive, foi até o Morro da Cruz, junto, né, com o prefeito, uma comitiva de vereadores acompanhar de perto essa situação. Isso também é importante, estar lá de frente com os moradores. A Câmara se mostrou bem atuante, né? Eu tenho acompanhado em algumas regiões essa questão da água, ela é parte de um problema maior que a gente vive aqui na cidade, né? Que é a habitação, né, irregular, né, e a regularização fundiária, né? O último dado que a gente tinha aqui da Secretaria Municipal de Habitação, que nós teríamos em torno de 40 mil pessoas em Porto Alegre vivendo em área de risco, né, em área imprópria para habitação, né, e em lugares onde o próprio Ministério Público não deixa chegar algumas coisas, né? A TV Câmara me acompanhou, vereador Leonel, lá na Mário Quintana, na região Nordeste, e um dos lugares com o menor IDH da cidade, né, que é Beira de Arroio, né, onde o MP diz para tirar as pessoas de lá, né, e não deixa chegar. A gente tentou implantar a energia elétrica, né, não conseguimos, o DEMAI não conseguiu chegar até de fato onde as casas estão, né? Então esse problema da água, ele é um problema que eu acho que é de um problema bem maior, que é, né, a falta de planejamento urbano e de habitação na cidade. A gente tem muitas pessoas em Porto Alegre morando em lugares irregulares, né, que infelizmente o progresso não vai chegar lá, né? Então a gente tem um grande déficit habitacional na nossa cidade, né, que a água, o esgoto, toda a infraestrutura necessária, né, para um cidadão, para uma comunidade se desenvolver, não chega, né? Eu tive, não fui muito lá na questão das caixas d'água, né? Mas a gente viu algumas instalações realmente ali que não estavam no padrão que deveria ser, né? E como o vereador falou, eu acho muito importante e devemos cobrar o governo sim, porque o verão está chegando, né? E a gente viu quanto essas famílias sofreram, né, com a questão de falta d'água. Mas eu acho que a cidade tem que olhar, né, nessa questão macro, né, que é a falta de planejamento que se deu ao longo dos anos, né? A gente viu o que aconteceu em Petrópolis, né, no início do ano passado, no meio do ano passado, decorrência das chuvas, aqueles desmoronamentos, e a gente vai no Morro da Cruz ali, a gente vê um cenário muito parecido, né? E a gente agradece o fato dos nossos morros não serem iguais ao do Rio de Janeiro, né? Que serem mais rochosos, porque se fossem igual ao do Rio de Janeiro ia acontecer muita tragédia em Porto Alegre. Tu vai na Vila Laranjeiras, no Morro Santana, né? Tu vai no Morro da Cruz, em outros lugares de Porto Alegre, as pessoas vivem assim de uma maneira totalmente insalubre e arriscada, correm risco diariamente. Os exemplos estão aí para a gente poder se ancorar e fazer diferente, né? A gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente conta com a presença da vereadora Mônica Leal, do Progressistas. Até já! E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, projetando como deve ser esse segundo semestre de trabalhos aqui no Parlamento da capital gaúcha. Participam do programa de hoje os vereadores Giovanni Bill, do PTB. Se junta agora à nossa conversa a vereadora Mônica Leal, do Progressistas, e também o vereador Leonel Hadi, do PT. Obrigado, vereadora, pela presença aqui na TV Câmara. Saudade da senhora, faz tempo que não aparecia por aqui. Pois então, saudades, muita, porque eu que venho, né, do jornalismo, da comunicação, do rádio, a TV faz parte, né, dessa caminhada e sempre é muito importante. Mas eu quero cumprimentar meus colegas, o Giovanni Bill, Leonel Hadi, e boas-vindas a nós neste cenário conturbado que vamos ter até outubro, mas com grande responsabilidade sempre pelos problemas, né, as demandas da cidade de Porto Alegre. Sei que a senhora entende muito bem sobre, né, essa importância institucional do Legislativo, né? Sim. A gente falava com os vereadores também aqui como a Câmara ela vai se comprometer em realmente cumprir seu compromisso, né, de mesmo em ano eleitoral poder votar projetos importantes para a cidade, e vocês vão estar aí cobrando para que isso aconteça, né? Ah, não tem dúvida. Eu acredito que todos os vereadores, se não todos, a grande maioria, né, porque o plenário ele tem vida própria, né? Isso, a gente muitas vezes eu brinco lá com a minha equipe e digo,
Ah, não é bem assim, não vai estar calmo, o plenário, tudo pode acontecer. Em 20 minutos a coisa muda, tá? São debates, são embates, né? Eu sou a defensora das ideias na tribuna, né? Nos debates na rádio, em TV, agora sempre respeitando, né, de forma civilizada o outro. Tá? Eu estou no meu 4º mandato de vereadora, já fui secretária de Estado da Cultura, já fui candidata ao Senado e posso dizer assim, olha, com alegria, inclusive aprendi com meu pai, que foi Pedro Américo Leal, né, que tinha grandes opositores, mas grandes admiradores, que respeitavam, porque eu tenho amigos em todos os partidos. Tá? Eu posso divergir de ideias, o que é muito saudável, mas ali saiu do plenário, saiu da tribuna, eu tenho esse convívio, tenho trânsito em todos os partidos e isso é um orgulho na minha caminhada. Eu trouxe essa bagagem com o coronel Pedro Américo Leal e penso que nós, agora esses meses que virão, temos que ter muito juízo aí, não podemos atacar o outro, né? Todos são representantes de uma parcela da população porto-alegrense e todos aqui têm o mesmo objetivo. Cuidaram da cidade, agora querem cuidar do estado do Rio Grande do Sul. Esse é um objetivo para o que tu te propõe, né? Quando vem uma eleição pela frente e temos candidatos. Agora, temos muitos problemas, né? Pós-pandemia. A miséria está aí, está espalhada, só não vê quem não quer. A população ela foi afetada de forma violenta, porque aquele abre e fecha, à meia-noite, quando você ia dormir, saiu um decreto. No outro dia estava tudo fechado, o vírus era seletivo. Nos hipermercados o vírus não pegava, mas no armarinho do bairro Bonfim o vírus pegava. Então, coisas inexplicáveis. Eu fui empresária há 15 anos, eu sei muito bem o que significa um empresário estar de porta fechada. Ele só está de porta fechada para ganhar dinheiro, porque ele paga o aluguel, os tributos, os salários, né, tudo. Então foi realmente uma catástrofe nas nossas vidas, é claro, não tirando o grande problema de perder vidas, né, que isso não substitui, mas havia condições de nós administrarmos né, essa crise, não criando outra. A gente ainda está se recuperando, né, vereador Bill? Esses efeitos da pandemia aí, a Câmara aprovou uma série de projetos para a cidade, aí, projetos emergenciais também, né? E eu queria destacar a presença do prefeito aqui na Câmara. A gente falava sobre como a gente acompanhou ele lá no Morro da Cruz, mas ele também esteve aqui na Câmara diversas vezes. O senhor acha que nesse segundo semestre ele deve voltar, se fazer presente para conversar com os vereadores de perto? O prefeito Melo vem se mostrando um homem de diálogo, de presença, né? E que ele está disposto ao debate, ao bom debate, né? Então, por diversas vezes, antes de projetos começarem a tramitar aqui na casa, o prefeito esteve aqui, né? E eu tenho certeza que, se necessário, né, ele voltará aqui na Câmara, né? Tanto vereadora Mônica, a gente falava de possivelmente esse ano nós falar sobre o plano diretor e sobre o DEMAI, né? E eu tenho certeza que o prefeito vai vir aqui botar a cara a tapa, né, como ele tem colocado, né, e está aberto ao diálogo, como ele sempre teve. Não espero nada menos do que isso. E também, como vereador da base, também estaremos cobrando isso, né? Uma vez que ele tem uma base consolidada aqui na Câmara, né, a gente espera isso dele, né, que ele coloque a cara, né, e esteja aberto ao diálogo e ao bom debate. Vereador Leonel, a proposição foi suficiente, a presença do prefeito aqui? Esse é um ponto interessante. De fato, tem que concordar com o vereador Bill, né? O prefeito Melo é um homem de diálogo, de acesso fácil. Ele e todo o secretariado. É muito fácil tu ter acesso ao secretariado do Melo e fazer diálogos e chamar audiências. Isso não é um problema. O problema é a efetividade do que tu coloca. Uma coisa é eu te escutar e simplesmente não alterar absolutamente nada naquilo que eu tinha colocado como foco. Claro, cada governo é soberano. Sebastião Melo foi eleito pela maioria da população de Porto Alegre, ele tem que cumprir os 4 anos. Durante esses 4 anos, ele tem de fato uma maioria absoluta na Câmara Municipal, que é mérito dele ter composto também essa base aliada.
né? A gente sabe que agora com esse processo eleitoral provavelmente vai ter algumas rupturas, isso faz parte da democracia, né? O grupo que ele tinha no início não será o grupo que ele terá no final, isso sempre é assim, mas nós compreendemos que, apesar de ser uma pessoa do diálogo, nós não vimos, né, efetividade democrática no sentido de, bom, tudo bem, eu tenho uma maioria absoluta aqui, mas não tocarei algumas pautas que são lesivas a um determinado grupo. Eu chamo a atenção, por exemplo, o debate sobre os cobradores e cobradoras. Eu acho que e sobre a Carris, por exemplo, privatização da Carris, né? Nós tínhamos diversas oportunidades de achar outras alternativas e mesmo assim ele optou. Mas, bom, dentro da forma, né, que nós decidimos, ele tem toda a soberania, né, para fazer isso, mas nós da oposição compreendemos que, de fato, boa parte dos diálogos que nós construímos, eles foram simplesmente pro forma, né, foram somente para fazer justamente esse argumento de que ele é homem do diálogo, de que ele escuta, de que ele recebe, mas ao fim e ao cabo às vezes é até uma perda de tempo, né? Coloca o secretário ali para a gente ficar, né, falando, mas é a situação, né? A população de Porto Alegre escolheu, né, o nosso campo da esquerda, um campo minoritário, absolutamente minoritário, e que o máximo que pode fazer muitas vezes é o bom debate, é o tensionamento, é a denúncia, e aí a opinião pública às vezes é que consegue ter algum resultado mais prático em relação ao tensionamento com a Prefeitura de Porto Alegre. Regimentalmente, que a gente chama de comparecimento aqui na Câmara, a vereadora Mônica, secretários, prefeito, qual a sensação da senhora aí com essa vinda aqui na Câmara? Bom, talvez porque eu tenha saído de um governo que me deixou extremamente surpresa, impactada, né, com a dificuldade de diálogo, que foi o governo Marquesan, né, como se o legislativo não existisse. E o legislativo é um poder independente. Então, em toda a minha vida política, e aí já se vão 4 mandatos, eu nunca tinha visto algo igual, de os vereadores serem ofendidos, destratados, né, tremendo descaso, como nós passamos no governo do PSDB, prefeito Marquesan. Eu acho tenho plena convicção que o prefeito Melo tem um respeito muito grande pela Câmara, pelos vereadores, pelas siglas todas. Eu cansei de encontrar o prefeito conversando com a oposição como se tivesse, né, num diálogo assim entre amigos, querendo saber. Ali mesmo no meu corredor, meu gabinete fica perto do Pedro Ruas, eu já encontrei o prefeito saindo do gabinete do Pedro Ruas. Isso é saudável, porque no momento em que ele ganhou uma eleição, o Melo ganhou, ele é prefeito de todos da cidade. E é interesse dele, inclusive, escutar as pautas da oposição. Isso quem ganha? A população. Então, eu não tenho nenhuma crítica a fazer pela atuação do prefeito, muito pelo contrário. Ele é um homem que foi vereador, vice-prefeito, foi presidente da Câmara, deputado estadual e hoje é prefeito. Quer dizer, a experiência que ele tem é enorme. E é fácil conversar com ele, porque ele sabe muito bem que tudo fica na Câmara. A decisão é dos vereadores. Então, isso é muito importante. E agora, claro, tem aquela coisa. Às vezes, e eu tenho essa dificuldade, eu já fui secretária de Estado e não quero. Eu não gosto de dizer nunca mais serei, não gostaria mais de ser secretária, porque eu cheguei à conclusão que o meu tempo não é o tempo dos governos. Eu tenho essa dificuldade, eu sou uma pessoa muito objetiva, muito rápida, eu gosto do sim ou do não, entendeu? E isso me incomoda, o fluxo das coisas me incomoda. Mas isso é em todos os governos, tá? Então, a gente tem que entender que as coisas, às vezes, né, não são tão rápidas como a gente gostaria, tá? Então, seria isso. O trâmite, vereador, e assim, a gente falava aqui no bloco passado sobre projetos aí que devem voltar para o segundo semestre, iniciar a discussão. Plano diretor, 4º distrito, questão do DEMAI. A senhora acha que esses projetos devem movimentar a casa? O que mais falta na sua visão? Eu sou completamente contra a privatização do DEMAI, desde o início. Eu vou votar contra, o Melo sabe disso. Aliás, eu inclusive dei uma declaração certa vez que não queria disputar de forma alguma, nem colocar o meu nome à disposição para a liderança do governo, porque eu teria 2 votos contra, que era a da retirada dos cobradores e do DEMAI. E por uma questão de convicção, eu continuo com esses votos. Por uma razão muito simples. Podem me falar que no mundo inteiro a tecnologia não tem mais cobrador, mas só um pouquinho. Como é que entra o cadeirante? Como é que entra o idoso? O deficiente?
Eu fui para uma parada de ônibus para assistir isso. O cobrador, ele não ocupa esta função só. Ele faz todo esse trabalho de atendimento com essas pessoas com necessidades especiais. Fora isso, ele está controlando o que está acontecendo no interior do ônibus, abuso sexual, assalto, porque o motorista ele tem que estar ligado lá na frente. Nós não temos ainda essa condição de substituir o cobrador. Então, eu me coloco no lugar de uma mulher que utiliza o ônibus, ou de um cadeirante, ou de uma pessoa com um problema de visão, ou de um idoso com bengala, e acho que foi precoce. Bom, do DEMAI eu não tenho dúvida nenhuma que será um problema. Está aí a CE, gente. Pelo amor de Deus, olha o que nós passamos. Milhares de famílias sem luz. Para quem tu ligava? Não tinha, ninguém dava resposta. Quem é que vai pagar essa conta? É o pobre. A minha realidade não é a do pobre que está lá na periferia, mas eu sei que ele enfrenta isso. Então, são 2 votos contra e todos sabem. Eu sou uma pessoa movida a convicções e entusiasmo. Eu posso ser governo, respeito, mas o meu voto será contra esses 2 projetos. A gente falou aí sobre a questão dos cobradores, vereador Bill. Em pauta, a mobilidade urbana sempre aqui na Câmara, transporte público, né? De alguma maneira, nesse segundo semestre, a gente precisa voltar a discutir. A gente, claro, tem a questão da plano cicloviário para discutir também, né? Quer dizer, a mobilidade urbana da cidade ela é muito ampla e precisa realmente estar sempre em todas as pautas, né? Precisa. A gente fala em mobilidade urbana e, para mim, que vem da periferia, a gente precisa se aprofundar nessa questão de mobilidade urbana, né? Então, quando se fala em mobilidade urbana, a gente sempre pensa nas principais avenidas, né? Antônio de Carvalho, Protásio Alves, né? Avenida Ipiranga, enfim, a gente pensa nas principais avenidas. E o que se esqueceu ao longo dos anos e ao longo dos governos, a mobilidade urbana dentro das comunidades, né? Nós temos situações, e eu convivo muito com isso, de pessoas não conseguir não ter mobilidade dentro da comunidade, né? Então, o trabalhador que tem que sair lá do morro, né? Até chegar à parada mais próxima, é em torno de 40 minutos, né? Pega ali o pessoal do IP, do Jardim Carvalho, o pessoal lá da Vila Joana d'Arc, que tem que sair, que é lá no final do Beco Souza Costa, que agora está sendo pavimentado, depois de anos, né? Para ele chegar lá no Antônio de Carvalho, ele tem que, em torno de 30 minutos de caminhada, né? Então, qual é a mobilidade urbana desse cidadão, né? Que é o óleo que move a engrenagem do sistema, que é o trabalhador que tem que estar às 8 horas batendo ponto, né? Mas que horas que ele tem que sair lá da comunidade, né? Então, o plano viário, a questão das ciclovias é muito importante, eu acho importante, né? Mas precisa ser pautada essa questão da mobilidade urbana dentro das vilas, né? E não é a questão do governo Melo, é uma questão estrutural de anos, né? As vilas esburacadas. Tu agora pega esse período pós-chuva, entendeu? Vai em qualquer vila, ou na Bom Jesus, ou na Mário Quintana, no Rubem Berta, na Restinga, não entra Uber. Eu moro num lugar, vereadora Mônica, que depois das 9 não entra Uber. E esses dias eu aqui para sair da Câmara, eu me esqueci disso, foi muito engraçado, que eu chamei o Uber e já não estava funcionando no meu bairro. Aí eu tive que ligar para um assessor meu, vir buscar, porque no meu bairro, 9 horas da noite, não entra Uber. Mas por risco de segurança ou por dificuldade? Por risco de segurança e por dificuldade de mobilidade urbana. As duas coisas. As duas coisas. Essa questão da segurança é preocupante, é cada vez maior e assim, esses números não me convencem, números que dizem que estão sob controle, que diminuiu assaltos, tá? Eu não estou convencido disso porque cheguei à conclusão que as pessoas não estão mais fazendo denúncias, porque tu encontra, agora mesmo, eu demorei para chegar aqui, porque um indivíduo entrou num prédio, rendeu uma família, tá? Então, assim, é muito complicado, nós estamos à mercê da bandidagem, de novo. Tá? Então, aí eu vou para o lado das leis, né? São leis brandas para crimes violentos. Começa por aí, um código de execução penal que está arcaico, 70 anos. Tem que mudar isso, sinto muito. O policial prende, o juiz solta, porque está na lei. E assim nós vamos. Quem é que faz as leis? Deputados federais, senadores. Não se mexeram? Por quê?
Tá? Eu, por exemplo, não voto mais um cidadão que não me oferece esse tipo de alternativa. E o mesmo o povo tem que fazer, porque nós estamos reféns da bandidagem de novo. Estamos aqui em Porto Alegre, vereador. A situação da segurança pública ela é bem preocupante, de fato, né? Nós temos aí, claro, um trabalho com afinco da Brigada Militar e da Polícia Civil, mas nós sabemos que realmente existe o domínio, né, de determinadas regiões, principalmente da nossa cidade, pelas facções. E isso é algo que a gente não poderia aceitar como sociedade. E eu concordo que nós temos sim que ter um debate sobre a lei de execução penal, sobre os crimes violentos. Porque acredito que a gente tenha, de fato, um hiperencarceramento hoje, mas por crimes que, de repente, nós não deveríamos ter esse hiperencarceramento, ao mesmo tempo que os crimes violentos, eles têm uma lógica, né, de progressão muito branda, de 1/6 da pena, de 2/5, 3/5, dependendo. Aí a pena não é alta, aí tu põe 2/5. Bom, eu estava vendo até agora, claro, mudou um pouco a legislação desde então, mas o caso Daniela Pérez, né? O Guilherme de Pádua ficou menos de 7 anos preso. É um absurdo, né? Tipo, honestamente, eu sou do campo da esquerda, que tem um debate todo sobre o populismo penal, né? Um debate de que somente as penas não resolvem o sistema, que tudo se resolve através vamos criar uma lei para penalizar e que isso não tem surtido efeito. Concordo em parte, mas eu acredito assim, latrocínio, roubo, homicídio, estupro, né? Esse tipo de crime, não é possível que a gente compreenda que uma pessoa que cometa um homicídio ou que cometa um crime desses, 7, 8 anos bom comportamento está na rua. Vai cometer outro. 7, 8 anos está na rua. É complicado, é um entende? risco para a sociedade. E aí eu vejo, eu sempre faço um debate, porque daí, mas isso é populismo penal, não sei o quê. Eu digo, olha só, pessoal, vamos pegar um caso nosso de rumor e o que a gente defende como campo da esquerda. Acho que esse debate tem que ser feito. Caso Marielle Franco. Eu duvido que alguém diga aqui no caso Marielle Franco que nós temos que, não, vamos, né, em 6 anos lá, o Rony Lessa e o outro assassino lá da Marielle estejam na rua. Não, a gente quer que essas pessoas cumpram a sua pena, né, claro, com dignidade, ninguém aqui está defendendo tortura nem nada do gênero, mas são questões que nós como sociedade nós temos que refletir. O que a gente está fazendo em relação a isso? Eu trabalhava no homicídios, um dia antes de assumir aqui na Câmara Municipal, eu estava no homicídios. Sabe, eu investiguei homicídios que eu fiquei pensando assim, cara, não tem como essa pessoa aí tá em convívio com a sociedade pelo que ela fez. Porque, cara, ela vai continuar fazendo isso, a família não vai se sentir representada pela penalidade que o Estado está dando. E aí isso dá vazão para aqueles discursos populistas, bandido bom, bandido morto, não sei o quê, porque as pessoas não veem um resultado prático, né, da resolução da sua violência sofrida ou a violência sofrida por um familiar, e isso faz com que a gente tenha esse debate muito polarizado em relação à segurança pública. Então, concordo com a vereadora Mônica, nós temos sim que fazer um debate sério sobre a pauta da segurança pública, né, sem... não tem sigla partidária. Exato. Segurança pública, saúde, educação, não tem sigla partidária. É uma coisa muito séria, são vidas, né? E aqui eu falo, né, de uma maneira muito tranquila, né, a longa data. Eu me lembro que quando eu fui candidata ao Senado, uma das minhas propostas em 2007 era criar o Ministério da Segurança Pública. Tinha até Ministério da Pesca, mas não tinha o da Segurança. Tá? Então, nós temos que ter um olhar, nós temos que ter muita seriedade nessa questão. São vidas que se perdem, tá? E que não tem solução. É uma coisa assim, é como tu falou, o cara vai lá, comete um crime, estupro, por exemplo. Tá? Aí cometeu tem bom comportamento, tá? Sai, daqui a pouco comete outro. Tá? Gente, tá? É um absurdo o que está acontecendo. Agora, eu te pergunto aqui, para os dois colegas, quem faz as leis? Exato. O que está acontecendo? Tá? Porque... nossa competência, a minha e de vocês, ela é municipal. Tá? Ela não é estadual e federal. Nós estamos assistindo como espectadores, em que seja, por mais que a gente brade, fale, alerte a população, quem está lá tem que mexer nisso. E não se mexe. Importante para quem está nos assistindo entender isso, porque entender os limites, né, da vereança, do vereador, o que ele pode ou não fazer realmente enquanto legislador,
E entender que, e mesmo diante de alguns mecanismos, né, que, enfim, nível municipal sejam feitos, por exemplo, agora no início do ano eu lembrava aí dessa parceria que foi feita com a segurança pública, daqueles totens de vídeo monitoramento no centro da cidade. Sim. Deu certo, não deu certo? Como que tá aquilo ali, né? A gente conseguiria ampliar, não só para o centro, mas para bairros da cidade, por exemplo, né, para que também não sejam depredados também? Não, e nós, inclusive, temos um projeto que está tramitando e já fizemos um diálogo muito bom com a Secretaria da Segurança do município sobre a utilização das câmeras corporais por parte da Guarda Municipal. E nós acreditamos que isso sim possa trazer uma qualidade no atendimento, uma melhora no atendimento para a população, uma proteção para os guardas municipais na sua atuação, né? Tendo uma câmera também dentro da viatura, GPS. A gente sabe que são formas que nós temos de qualificar o trabalho da segurança pública e também trazer uma situação de controle social até mesmo sobre a atuação, né, das forças de segurança. Investimento na área da segurança começa, né, pelos agentes que trabalham nesta área. Eles precisam ser bem remunerados, condições dignas de trabalho e de vida, tá? Porque fazem a nossa segurança com as suas vidas. A segurança pública requer investimento maciço e começa pelos agentes. É isso aí. Eu queria ressaltar só, segurança pública se começa investindo na pessoa, né? Mas, tanto do policial, né? Mas hoje a gente vive no Brasil, e eu tive recentemente em São Paulo, e Rio de Janeiro e Minas Gerais também, visitando alguns projetos sociais, né? Mas no Brasil se consolidou um estado paralelo, um poder paralelo. Exatamente. Né? É um poder paralelo, né? Que tem as suas próprias leis, muitas vezes mais bem aplicadas do que a lei do Estado. Falência do Estado. Né? A lei do poder paralelo, ela se cumpre. Né? E esse poder paralelo, e aqui em Porto Alegre, nas grandes capitais não é diferente, ele criou uma ideia, né? Dentro da comunidade, dentro dos jovens, né? Por falta de referências boas dentro das vilas, né? O jovem, o adolescente, ele precisa de referências na sua formação como cidadão, né? E ele vai se espelhar no que está mais Educação. perto, né? E nas comunidades, o que a gente tem perto, né? Tem advogado, né? Tem doutores nas comunidades, né? A gente pega o próprio negro. Alguém conhece algum gerente de banco negro? Eu conheço um monte de gerente do tráfico negro. Né? Gerente de bancos eu conheço poucos. Né? Então a gente vê que nas comunidades, né, os jovens que conseguem ascender, né, eles estão ascendendo pelo caminho errado. Né? Mas tu sabe, isso é uma ideia. É muito importante esse teu raciocínio que tu traz, né, da periferia, da vila, porque isso reforça o meu sentimento de que a segurança preventiva se faz com projetos educacionais e culturais nesses lugares. É cultural, e aí a senhora falou um tema bom, é cultural. É cultural. Né? A partir do momento que um jovem, né, ele cresce, ele não tem pai, tá? Ele não tem pai, ele é criado pela avó, né? Ele mora num barraco, né? E come na escola, não tem internet, não tem celular, né? Não tem ninguém por ele. E é a partir do momento que vem uma facção e diz assim, agora tu é nosso. Sim, ele fica poderoso. Agora tu é nosso, agora tu é nosso. Ele faz parte dessa família e ele dá a vida por essa família. Né? Então é uma ideia de que ele pertence a esse grupo. E a gente só combate ideia, ninguém combate uma ideia com tiro. Tentaram fazer isso com Jesus. É segurança preventiva. Tentaram matar a que ideia a gente de Jesus fala, matando né? Jesus. A ideia cresceu. Né? Acharam que se matassem o Osama Bin Laden, iam acabar com o terrorismo. Né? Não se mata uma ideia. Né? E quando tu mata o propulsor da ideia, ela se multiplica. Né? Mataram Bin Laden, achando que ia acabar com o terrorismo, veio o Estado Islâmico, muito mais letal. Né? Então, uma ideia, tu se combate com uma ideia melhor. Né? Então, eu estou na base, eu sempre disse, né? O Estado se ausenta. Eu me elegi vereador e eu continuei morando no mesmo lugar. Porque senão eu ia contar tudo que eu disse a vida inteira. Claro, tá certíssimo. Né? O Estado se ausentou. Pô, agora me elegi vereador, eu me mudo também. Né? E normalmente é assim, quem se dá bem na comunidade, a primeira coisa que faz é se mudar. O cara que dá certo no funk dentro da vila... Tu representa aquela comunidade. Ele se muda. Né? O cara que vira empresário, começa o mercadinho dentro da vila, ele progride, ele se muda. Então até as boas referências que a gente forma dentro da comunidade se mudam.
né? E a gente sempre criticou, o Estado não é presente, né? Então eu continuo dentro da comunidade porque acredito que as crianças têm que ter boa referência. Eu tenho um projeto social de skate, domingo a gente estava na Orla, até saiu uma matéria no Correio do Povo hoje, né? Que é lá no Parque Chico Mendes. E o Parque Chico Mendes é o Parque Chico Mendes, ninguém bota na agenda, eu vou passear com meus filhos no Parque Chico Mendes, porque bota no Google, corpo esquartejado, primeiro motorista de Uber morto no estado foi aonde? No Parque Chico Mendes. Né? Até 2017, toda semana tinha uma matéria horrível lá. A gente pleiteou uma pista de skate lá no parque, né? E a gente começou a fomentar com os jovens de skate dentro do parque. Né? E hoje a gente tem uma nova geração, tem o que tem criminalidade, tem droga, mas tem um esporte saudável aqui também. E a gente tem uma turma de jovens, né, que está encontrando outros caminhos, né, através do esporte. Isso, né, é só um exemplo de como os nossos jovens precisam de oportunidade dentro das comunidades. Tudo começa, na minha opinião, na primeira infância. Isso. Nós temos que ter investimento na área da educação na primeira infância. Eu, quando fui secretária da Cultura, mapeei as zonas com maior índice de violência no Rio Grande do Sul e entrei com projetos culturais. Era oficina de fotografia, de poesia, de dança, para aproximar os jovens que não tinham condições de ir para as faculdades, para despertar neles o sentimento de que eles teriam vocações, entendeu? Então, falta esse olhar na periferia, são projetos São os projetos culturais. Da descentralização, né, que Isso aí. E eu acredito, né, que a cultura, o esporte e a educação sejam um tripé que depois vai se encaixar a segurança pública como repressão, segurança né? preventiva. Mas tem que ter essas três partes. E tem um detalhe importante que eu estudei sobre isso, por isso que eu falo assim, porque isso faz parte da minha dissertação sobre homicídios. A minha pesquisa foi sobre homicídios, vinculação com a lei de drogas, encarceramento. E qual foi o dado que tinha ali muito, muito visível? Que a cada ano de escolaridade que alguém permanecia na escola, menos chance ele tinha de ser vítima de homicídio e menos chance ele tinha de ser preso. Então significa o quê? Que de fato existe uma blindagem educacional, né? Que nós temos que ter um investimento real na educação e fazer essas lógicas de turno inverso com oficinas de esporte, com oficinas de cultura, dança, música, enfim, e também essa lógica, né, de investir numa estrutura que a gente sabe que a cultura, o esporte, eles podem sim ter uma nova profissão. Sabe a partir que disso. quando Saem daquele ciclo vicioso de não ter perspectiva, de ficar ocioso, né, e vão fazer uma atividade. Sim, porque aí bate válida, o crime assim. na porta, Exato, como tu dissesse, e ele se sente importante justamente por desestruturação, com a uma arma vulnerabilidade na mão. social. Sabe, vereador, assim, só para fechar assim da minha parte esse tema, eu era um jovem dentro da comunidade, olha o meu retrato dentro da comunidade, tá? Meu pai era mendigo, meu pai era morador de rua, meu pai morreu na Praça da Alfândega, minha mãe era alcoólatra e usuária de droga, o meu irmão com 13 anos estava sendo preso, tá? E eu perdi 3 primos assassinados pro crime, né? Quando as pessoas olhavam para mim dentro da comunidade e diziam, esse guri não tem futuro, olha o pai dele, olha a mãe dele, olha o irmão dele, né? Mas eu tive oportunidades na escola pública de fazer aula de dança no contraturno. Isso aí. Né? No Victor Isler, né, tinha o contraturno e eu gostei de fazer aula de dança. Depois eu conheci o hip hop, né, que é onde eu pude externar minha raiva, né, por não ter meu pai. Eu fiz isso poesia. Né? Eu extraí do meu caos poesia através do rap. Depois eu conheci um projeto social de uma igreja que me deu protagonismo, me deu um microfone para cantar. Né? E dizia para mim, não, aqui tu é importante, aqui tu é importante, aqui tu pode expressar quem tu é. E logo depois eu conheci o orçamento participativo, que me dizia, ó, tu é um cidadão, tu pode reivindicar teus direitos. Já podia estar no orçamento PT, né? Participativo, poderia estar no PT nesse momento. O orçamento participativo que precisa, né, voltar, né, vereador? Giovani, sabe que eu, pela primeira vez no Teatro São Pedro, entrou o hip hop, foi pelas minhas mãos como secretária. Olha aí. Não, foi uma boa excelente secretária. Foi assim, foi uma gestão maravilhosa. E eu me lembro que paravam os ônibus, né, para descer a gurizada das vilas e ficavam assim de boca aberta, olhando a beleza do teatro e comentando uma com a outra. Eu nunca imaginei que isso existisse. Então é importante tu aproximar, tu oportunizar esse contato com a cultura, com a educação, com o belo, né, despertar vocações, isso é política pública. Exato. E o quanto ainda está longe de muitos jovens poder ter acesso a isso realmente. E a segurança pública e cultura, a gente observou aí que nesse ano, por exemplo, aqui na Câmara, a gente viu
falta, pelo menos, projetos importantes. Aí faltou um pouco de discussão um pouco mais profunda no plenário. Bom, a gente está chegando ao final do nosso debate, vereadores. Muito obrigado pela honra de vocês estarem aqui com a gente, falando sobre esses assuntos que, né, são muito importantes para a cidade. E as considerações finais, por favor, vereador Bill, se despedindo, agradecer, por favor. Felipe, e agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer o vereador Leonel Hard, vereadora Mônica Leal, pelo bom debate, né? Acho que são vereadores que a gente acompanha e eu me sinto orgulhoso de ter vereadores com a conduta, com a postura, com posicionamento, né? E saber que o debate se faz no campo das ideias. Como a vereadora Mônica Leal falou, o maior debate está no campo das ideias e não atacamos ideias, discutimos ideias e não pessoas, né? Então agradecer, desejar vocês um bom pleito eleitoral, né? Eu tenho certeza que o Estado ganhará muito vocês, estando vocês com o quadro, né, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, enfim, desejo uma boa sorte. Nós estaremos aqui, né, tocando a Câmara, né? Legal. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Giovanni Bill, do PTB. Vereadora Mônica Leal, por favor. Eu também quero agradecer, foi um belo debate e uma das coisas que é um combustível para prosseguir nessa caminhada, que por vezes não é nada fácil, porque nós políticos abrimos mãos, né, de muitas coisas em família, são várias renúncias, mas é esse debate produtivo, quem ganha é o cidadão porto-alegrense, e justamente nós aqui que estamos nos colocando à disposição para esse momento, né, o nome para concorrer, enfim, é justamente por essa questão, é a competência. Nossa competência ela é limitada. Eu, no meu 4º mandato, me vejo preparada para cuidar agora do estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre nunca sairá, e a Grande Porto Alegre também do meu coração, né? Será trabalho. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Obrigado, vereadora Mônica. Vereador Leonel, por favor. Agradecer demais o convite, agradecer a oportunidade de estar dialogando aqui com o Bill, com a Mônica, e se nós formos observar, né, acho que 99% do debate aqui foi de concordâncias, né? Nós tivemos similaridade de pensamentos, então é possível sim, né, que nós tenhamos uma política focada no bem comum da nossa população, na construção de alternativas em relação à violência, à questão educacional, da cultura, da defesa do patrimônio público, do serviço público de qualidade, que vai acabar também atingindo principalmente a população que mais precisa. Então, acho que esse debate foi muito profícuo e me honrou muito também fazer parte, né, dessa nossa conversa aí de quase 1 hora. E dizer também, né, que embora tenha sido homologado como candidato a deputado estadual, assim como a Mônica, nós continuaremos, assim como ela também, nós coletivamente continuaremos aqui trabalhando demais, né, em prol da nossa cidade, porque nos honra muito o mandato que nós tivemos, que a população nos concedeu como vereadores e vereadoras dessa casa. Então, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso e continuaremos sim trabalhando demais aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Tá certo, obrigado. E o quanto, né, a importância de políticas públicas aqui da capital podem servir de exemplo, né, para outras cidades também do estado, do Brasil. Obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!